Boa noite, pessoal! Tudo bom? Vão entrando aí para essa super live de terça-feira, em que eu vou aqui receber como convidado o Bernardo Grossi, que é um advogado especializado em LGPD e é um gestor de um escritório Grossi Law, lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte. E a gente vai ter uma super live em que o Bernardo vai falar aqui sobre como que ele está aproveitando esse momento de pandemia para se diferenciar e aproveitar as oportunidades de negócios na advocacia. Vamos ter um bate-papo aqui com um super gestor que ele vai passar a experiência dele agora na pandemia e como que ele vê aí os próximos meses, os impactos dessa pandemia para os próximos meses aí, como é que ele está enxergando isso na advocacia, como é que ele está aí aproveitando no escritório dele para inovar, para trazer novos serviços para aproveitar esse momento de pandemia. Então vai ser uma super live, eu peço para que vocês apertem no aviãozinho, para que vocês compartilhem já essa live, para que outros colegas venham assistir, que vocês apertem aí nos coraçõezinhos, deem bastante like, para que a gente tenha muitas pessoas vindo assistir aqui e ouvir o que o Bernardo tem para dizer. Ele é um super gestor, é um advogado super experiente e vai ser muito bom para todos vocês aqui ouvir o que ele tem para dizer. Deixa eu já colocar aqui o nome da nossa super live de hoje. E vamos aguardando o Bernardo entrando. Enquanto isso, vocês vão entrando e vão me falando o nome de vocês e da onde que vocês estão nos assistindo, tá? Compartilhem a live, apertem no aviãozinho e bastante coraçãozinho para que o pessoal seja avisado e venha participar. Deixa eu só colocar aqui o nome da nossa live. Como se diferenciar? Vamos entrando para ouvir aqui o nosso convidado, Bernardo Grossi. Vai ser uma super live, eu já conversei com o Bernardo, ele tem muita coisa para compartilhar, vocês vão aprender muita coisa aqui. Deixa eu só colocar aqui já o título para o pessoal ir entrando. E o Bernardo já chegou, tá entrando. Vamos receber o Bernardo, nosso convidado. Bernardo, tudo bom? Tudo jóia, Elisandra? Tudo jóia, boa noite, tudo bem? Obrigada por ter aceitado esse convite para vir aqui fazer essa live, a gente ter esse bate-papo. Que isso, para mim foi um prazer enorme, fiquei super feliz quando você me chamou. É um prazer enorme estar aqui para a gente poder bater um papo sobre isso. Você sabe que eu admiro muito seu trabalho, acompanho suas lives sempre aqui que eu posso, então fiquei super feliz quando você chamou. Obrigada, a admiração é mútua. Também admiro muito você como pessoa, como advogado, como gestor, a forma como você faz essa gestão humanizada do seu escritório, dos seus colaboradores, da sua advocacia, a forma como você inova. Eu já falei isso tudo para você, o motivo pelo qual eu pensei que você é a pessoa certa para vir aqui fazer essa live, passar a sua experiência nesse período e também sua experiência aí, como que você vê aí os próximos meses e o que você está pensando já aí para o seu negócio, para a sua advocacia para os próximos meses. Então, assim, quero que você se apresente para o pessoal, enquanto o pessoal vai entrando aí para a nossa live. Pessoal, coraçãozinho, compartilhem, tá? Para que as pessoas venham assistir. A Stephanie está aí, a Stephanie entrou. Então, Bernardo, se apresenta aí para o pessoal já saber aí um pouquinho mais sobre você. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Bernardo Grossi, eu sou advogado, sou professor também aqui em Belo Horizonte, tenho um escritório de advocacia empresarial já há 12 anos e tenho uma equipe muito, muito bacana, muito qualificada, que trabalha comigo. A gente atende área civil, área trabalhista, área societária. Vamos dizer assim, uma das intenções nossas é atender uma demanda de uma empresa em qualquer área que ela necessitar no seu dia a dia. A gente não trabalha com criminal, a gente trabalha pouquíssimo com questão tributária, a gente não trabalha com direito público também, a gente está mais no direito privado mesmo.
tentando aí se reinventar a cada dia, fazer alguma coisa diferente para os clientes, levar um valor diferente, para encontrar o nosso lugar ao sol aí. Mas esse é um caminho longo, né? A sua advocacia é uma advocacia focada em empresas, né? Uma advocacia de negócios, focada em negócios. Desde que eu te conheci, a gente se conheceu, foi o quê? Em 2018? Foi em 2018, né? Foi 18? Acho que foi em 2018, naquele curso que eu dei no Sebrae, né? Lá em Belo Horizonte. Eu estava na dúvida curso de se era marketing jurídico. 2017. Hã? Eu estava na dúvida se era 2017. Eu não me lembro se foi 2017 ou 2018, agora você me pegou. Mas já faz um tempinho e desde então eu venho acompanhando aí a mudança da sua advocacia, a sua mudança a sua reestruturação de escritório, né? E a sua inovação, a sua busca aí por estar sempre prestando um serviço cada vez de maior excelência para os seus clientes, um serviço cada vez mais inovador para os seus clientes, trazer essa questão da excelência também de gestão para dentro do seu escritório, para que você tenha uma equipe coesa, mas uma equipe que esteja junto com você, né, remando junto com você, que sempre foi o que eu falei, né, e a gente teve várias conversas sobre a importância de ter uma equipe que esteja junto com você, remando na mesma direção para que ajude você a crescer. E a gente está num momento que pegou todo mundo de surpresa, né, Bernardo? Pegou todo mundo aí, o mundo inteiro de surpresa, e o mercado jurídico não podia ser diferente. Você já vinha nessa linha aí de inovação, né? Antes dessa pandemia chegar, porque eu te acompanho já faz um tempo. Então, você já vinha nessa linha de mudança, de inovação, de encontrar o propósito, de ter uma advocacia voltada para o cliente, para trazer soluções inovadoras, não ficar só naquela advocacia feijão com arroz, só focada no técnico que a gente aprendeu na faculdade de Direito. Agora, imagina, e com certeza deve ter sentido aí os impactos, ter ficado no primeiro momento assustado com o que está acontecendo, né? Deve ter tirado um pouco aí o seu planejamento estratégico para esse ano. Imagina aqueles que não vinham no movimento que você vinha, né? Como que você encarou esse momento de adversidade? Como é que você viu tudo isso? Como é que você conseguiu gerir isso tudo e aproveitar as oportunidades nesse momento? Olha, foi um desafio muito grande. Para a gente que tenta, você me ajudou muito nisso, para a gente que tenta se organizar, planejar o ano que está entrando, planejar investimento, planejar inovação, já foi um desafio muito grande. Eu imagino para quem ainda não conseguiu fazer esse planejamento, ou para quem não tinha atinado para a importância disso, como esse momento de crise está sendo verdadeiramente desafiador. Porque se antes a gente tinha o hábito de sair de casa, ir para um escritório, ou ir para reunião, e visitar cliente, e buscar cliente, né? Enfim, e conversar com as pessoas, a gente passou a estar mais confinado e naturalmente mais afastado. Foi um desafio, está sendo um desafio muito grande nos fazer presentes na vida cotidiana dos clientes, porque a gente precisa fazer isso. E foi um desafio também manter uma sintonia bacana com a nossa própria equipe, porque ninguém estava acostumado a trabalhar com todos os elementos em home office, todos os elementos à distância. Então, foi muito difícil. A gente faz reuniões semanais, mesmo que não tenha pauta pré-definida, a gente vai e conversa, surgem vários assuntos para a gente se atualizar. Isso independentemente do dia inteiro a gente está conversando, né? A gente ainda separa um momento semanal para fazer uma reunião ali, ainda que à distância, para a gente ver ideias, para ver o que está dando certo, o que não está dando certo, para ver o que a gente pode fazer para os clientes a mais do que a gente está fazendo. E essa é uma tônica que eu tenho insistido muito com a minha equipe, e tenho visto muitos outros escritórios também seguirem linhas parecidas, e eu acho que tem tudo para dar um bom resultado, que é
nós temos que, nesse momento, mais do que nunca, nós temos que ajudar os nossos clientes a superar essas dificuldades, né? O advogado, tudo bem que essa figura não é muito bem vista, mas como o solucionador de problemas, né? Ele é o buraco negro dos problemas. Ele tem que dar solução para aquilo ali no dia a dia, ok. Mas principalmente nesse momento em que a maioria dos clientes está com problema, seja, no meu caso, empresas que estão com produtividade prejudicada, faturamento prejudicado, serviço caiu, perderam os clientes deles, os fornecedores deles. Ou penso eu até para alguém que tem uma advocacia mais voltada para a pessoa física, Elisandra, que está tendo aí, o pessoal está confinado, não está buscando tanto os seus direitos. É um desafio grande para que a gente vá virtualmente a campo buscar esse cliente para levar soluções positivas para o dia a dia deles. E uma das coisas que a gente fez que acho que deu muito certo, é que a gente potencializou um pouquinho a produção de conteúdo nossa. Sim, eu acompanhei. Muito, muito legal. Achei que você fez um excelente trabalho. Quero que você compartilhe aqui com o pessoal. Você fez um excelente trabalho desde o início da pandemia, né? Se colocando ali nas suas redes sociais, né? Na rede. Aliás, quem quiser seguir, aconselho. Eu sempre mostro, inclusive, Bernardo, para os meus mentorados, nos meus cursos, eu costumo mostrar muito o site do seu escritório e mostro também a forma como você vem construindo seu posicionamento pessoal na sua rede, que eu acho que quando a gente fala em posicionamento do advogado, tem muita gente que fala assim para mim, agora eu vou ter que virar blogueiro para me posicionar na rede social. Eu falei assim, não, tem alguns que acabam virando uns blogueiros, para ele funciona, ok. Se para ele está funcionando e é o que ele quer, ok. Mas não necessariamente. Tem outros que fazem um excelente posicionamento, compartilham conteúdo e não são blogueiros. E aí eu mostro a sua como exemplo, né, de como você fazer um bom posicionamento sem virar um blogueiro. Então até aconselho, gente, @grossi, Grossiló, né? A Grossiló, que é a do Bernardo. E eu acompanhei desde o início o excelente trabalho que você vem fazendo, compartilhando conteúdo. Cheguei a compartilhar na minha rede algumas coisas que você estava lá compartilhando, né? Verdade. E aí você sentiu que isso foi bom. A gente começou a receber pedidos de clientes já tradicionais nossos de como fazer, né? Como fazer com esse contrato que eu acabei de assinar, mas não tem como executar. Como fazer com os meus trabalhadores, como fazer. Eu falei, pô, nós estamos solucionando dúvida e consultoria sobre a crise quase que 50% do nosso tempo. Vamos produzir um material aqui, vamos entregar para os nossos clientes. Isso vai ajudá-los até na tomada de decisão no dia a dia, sem prejuízo da consultoria que a gente sempre deu. E aí a gente produziu, a minha equipe trabalhou muito nisso, a Estela, a Rebeca, a Stefane, a Maria Elisa, todo mundo se uniu ali para criar alguns documentos que reuniam as principais dúvidas que a gente estava recebendo. E aí fizemos, por exemplo, um guia de orientação sobre a MP 927, um guia de orientação sobre a MP 936. São aquelas medidas provisórias que contemplaram diferimento do pagamento de FGTS, ou que passou a permitir de forma mais simplificada suspensão de contrato de trabalho, antecipação de férias, instituiu aquele benefício emergencial para o trabalhador para complementar a renda dele quando ele está com o contrato suspenso. A gente fez guias explicando, logicamente, tentando tirar o juridiquês ali da medida provisória, mas pontuando na prática como que eles iam ter que fazer. Qual sistema que eles iam ter que acessar. Até a Estela, que trabalha comigo, gravou um vídeo sobre isso. A gente mandou esse vídeo para os clientes também. Orientando o cliente, né? Exatamente. Na prática. Então, tá bom. Então, eu sei que eu faço isso. Mas e agora? Não, tem que acessar o site tal do Ministério da Economia. Não era simplesmente jogar a medida provisória, aquela informação que ele achava no Google. Vocês foram além. Vocês realmente pegaram na mão do cliente, né? E, ó, é por esse caminho que você tem que ir. E alguns desses materiais, eu falei, poxa, isso pode ser útil para tanta gente. Não faz sentido a gente guardar isso só para os clientes que a gente já entregou. E aí eu divulguei nas minhas redes, disponibilizei um link no nosso site e liberei esses informativos
e um modelo de aditivo ao contrato de trabalho também para contemplar essas hipóteses. Que muita gente estava cumprindo com essas... executando essas medidas da medida provisória, mas não formalizando, que causa problema também. E pelo controle de acessos do site, a gente vê que chegou foi útil para muita gente. Ainda que esse pessoal não tenha contratado o nosso serviço, só de ter sido útil, eu acho que a gente já cumpriu o nosso papel nesse momento. O aditivo ao contrato de trabalho, por exemplo, a gente teve quase 3 mil downloads do documento. Uma coisa que não é usual para a gente. E tem uma coisa, né, Bernardo? Às vezes não surte nenhuma contratação imediata agora, não surte nenhum efeito agora, não são todos que vão acabar virando seus clientes, mas aquilo ficou na cabeça das pessoas que tiveram acesso ao conteúdo que vocês ainda está lá disponibilizado no site, né? Que vocês disponibilizaram. Nossa, que legal a atitude desse escritório. Porque foi por meio deles que eu obtive esse tipo de conhecimento, foi por meio deles que eu obtive esse tipo de ajuda. E aí, um dia, pode ser que essa pessoa venha precisar de um advogado especializado na área em que vocês atuam e, em razão desse fato específico, deste momento, que vai ficar na cabeça das pessoas, podem vir a procurar ou até indicar, porque às vezes aquela pessoa não vira seu cliente direto, mas te indica o seu escritório para outro. Né? Então, é um tipo de movimento que acaba influenciando no seu posicionamento, no nome do seu escritório, com relação à comunidade. Né? E valoriza a advocacia, que eu acho que é um momento importante. É uma forma da gente se fazer presente ali no subconsciente, às vezes, do cliente, né? Do potencial cliente. Do potencial cliente, da gente se fazer presente de forma até desinteressada mesmo, porque a gente não esperava nada em retorno ao fazer isso. E eu tenho certeza que desse pessoal que utilizou esses documentos, muitos deles conseguiram resolver seus problemas e isso para a gente já foi muito bom. Né? Essa troca de relações positivas foi muito boa. Eu penso que esse tipo de atitude gera coisa positiva também para a gente. Você vai saber disso melhor do que eu, mas a gente faz algo de positivo para uma pessoa, essa pessoa às vezes quer retribuir algo de positivo para a gente. E às vezes até como uma indicação, né? Como uma referência. Nesse período de crise, curiosamente, a gente recebeu muitos contatos de potenciais clientes que a gente não conhecia e que eu não tive como filtrar de onde que vieram esses contatos. Gente que entrou em contato por e-mail, mandou mensagem por WhatsApp, para fazer pequenos trabalhos ou pequenas consultas, que também a gente não conseguiu identificar de onde que estavam sendo referenciados. O que eu acho que é um resultado do conjunto da obra, né? E você sentiu, então, que durante esse período, agora que a gente está vivendo, a sua demanda aumentou? Ou você perdeu clientes? Aumentou consideravelmente. A gente até tem acompanhado alguns escritórios de advocacia que têm sofrido abalos bastante sensíveis na demanda de clientes, mas no meu caso específico, graças a Deus aqui, eu tenho que agradecer sempre, a gente teve um aumento na carga de trabalho, um aumento do número de clientes e um aumento muito expressivo, devo dizer, porque todas as questões novas que chegaram a nós durante esse período de crise foram questões emergenciais, fundamentais para cada uma dessas empresas, questões de vida ou morte para cada uma dessas empresas, que a gente precisava equacionar, dar uma solução e executar tudo em tempo recorde, né? Então, até então, está indo tudo muito bem, graças a Deus, mas foi um aumento. Foi um aumento que eu acredito, esse aumento ser decorrente, em certa parte, dessa postura de disponibilidade que eu tento ter sempre, que eu faço com que a minha equipe tenha que ter sempre também. Você vê uma coisa simples que a gente fez, pode parecer até banal, mas deu um resultado legal. Eu já tinha alguns grupos com alguns clientes específicos. Então, cliente X, tinha um grupo lá, eu com um diretor, um analista, um gerente, para a gente tratar das questões do dia a dia. Mas a gente criou alguns grupos
em virtude da crise. Você criou listas de WhatsApp com seus clientes? Exatamente. E deu, apesar deles já terem o nosso telefone, terem o nosso e-mail, já terem o contato pelo WhatsApp, deu uma dinâmica completamente diferente no nosso trabalho. E aí o cliente foi e colocou no grupo a equipe de contabilidade dele, colocou o DP, colocou o RH, colocou a diretoria, e a gente passou a ter uma interação muito mais direta, muito mais fluida. Eu acho que isso foi muito legal também. Então, o fato de você estar num período de isolamento, a sua equipe, cada um está trabalhando home office na sua casa, de você não estar podendo fazer o que você estava acostumado a fazer, visitas presenciais em clientes, reuniões, fazer networking, receber seus clientes no seu escritório, não impediu você de prospectar clientes. Muito pelo contrário. Fez com que a gente não ficasse parado. Meu receio com essa estagnação, com essa crise econômica, a tendência é que a nossa atividade também entre em declínio. Então, a gente tem que se mostrar disponível, a gente tem que se mostrar transparente, e a gente tem que procurar o cliente para oferecer soluções para problemas que ele está enfrentando, mas que ele não sabe, às vezes, que o advogado ou a advogada podem ajudar naquilo. Uhum. Então, foi por aí que a gente fez e isso acabou representando um aumento da demanda nossa. Você encontrou meios inovadores que você antes não fazia para conseguir estar ali se mostrando à disposição dos clientes, né? Como criando Sim. essas listas de WhatsApp, criando conteúdo de valor para o público-alvo, né? Mostrando os caminhos que eles deveriam seguir nesse momento de pandemia, e isso ajudou com que eles fossem atraídos e você conseguisse prospectar mais clientes. Você chegou a fechar bons contratos agora? Como é que você considera esse momento que a gente está passando para a advocacia? Como é que você vê esse momento, assim? Você vê um momento em que a advocacia vai encontrar dificuldades, porque, assim, o que eu entendo? A gente está passando por um momento que eu acho que ele é muito importante e, na minha visão... mas aí eu quero até saber se também é a sua, porque parece que a Lisandra sempre fala a mesma coisa, sabe? A Lisandra aqui sempre falando que vai ser bom, mas eu não consigo ver isso. Tem gente que não consegue, tá parado, não consegue prospectar, né? Não consegue ver isso. Mas para mim é um momento que acho que a advocacia nunca viveu antes e não viverá se não aproveitar agora, que é um momento de alta demanda. Todo mundo está passando por um problema, não é um ou outro cliente, é o mundo inteiro. Seja o seu vizinho, um familiar seu, o seu colega de infância, o seu, né, a pessoa que mora ali embaixo, no outro andar do seu prédio, o seu cliente, quem está nas redes sociais, todo mundo está passando por problemas. Alguns vão passar por problemas maiores, mais difíceis do que outros, mas é todo mundo. E problema significa oportunidades para advogados. Né? Nós, advogados, solucionam problemas. Então, eu vejo que é um momento que uma nova era que está iniciando, que é um momento para a advocacia se valorizar, que eu acho que é um momento que a gente vinha, como você mesmo falou, a gente vinha passando por um momento de desvalorização da advocacia, em que o advogado ainda não é bem visto pela sociedade, só que a gente está num momento crucial para mudar essa imagem, fazendo justamente o que você fez e vem fazendo. Mudar essa imagem de que o advogado ele é, sim, essencial para a sociedade. Que, na verdade, um bom advogado neste momento é o que vai ajudar aquela pessoa a solucionar o seu problema da melhor forma. Não vai ter como solucionar sem ter um advogado, seja por meio de uma conciliação, negociação, mediação ou judicialmente, mas um advogado será necessário. E então eu vejo como um momento bom, importante para o advogado saber aproveitar e que vai haver muita demanda para aqueles que realmente souberem enxergar as oportunidades e aproveitar as oportunidades. E não só isso, mas estarem preparados para aproveitar esse momento. O que você acha disso? Como que você vê esse momento como gestor de escritório e estando aí no meio dessa pandemia? Olha, é um momento único mesmo. A gente vai estudar responsabilidade civil, as hipóteses de força maior, por exemplo, a gente lê lá guerra, crise de 1929, desvalorização súbita do dólar,
E a gente está vivendo um momento singular como esses. Um momento que provavelmente não vai se repetir tão cedo no curso da advocacia. E algo que me ocorreu muito quando eu fico analisando a crise, a pandemia do coronavírus, e como a gente tem que levar valor para o cliente ao invés de ser um custo, eu fiquei lembrando do movimento dos escritórios de advocacia na virada do ano 2000 ali, com a privatização do sistema Telebrás, o sistema de telecomunicações. Como grandes escritórios hoje cresceram exponencialmente naquele momento. Aquela foi a virada para muitos escritórios hoje que tem aí 300, 400, 600 advogados entrarem num mercado que antes os advogados simplesmente viam de longe, né? E eu acho que, lógico, guardadas as devidas proporções, essa crise sanitária que nitidamente se desdobrou em crise econômica, ela vem nos dar a oportunidade de fazer exatamente isso. E algo que você falou muito no seu curso, esse que eu participei quando a gente se conheceu, da gente se posicionar não como custo, mas como investimento que o empresário faz. E é muito curioso que eu sempre trouxe isso comigo depois do seu curso, e é muito engraçado fazer reuniões com alguns empresários que realmente enxergam o trabalho da advocacia como um custo adicional do modelo de negócio dele ali. Então, é um trabalho de quebra de um preconceito, quebra de um paradigma muito difícil de se fazer. Algo que poderia ser trivial, que poderia ser resolvido ali numa reunião de 2, 3 horas, se desdobra para 3, 4 semanas, o contato esfria, depois reacende, depois de alguns meses. Tem um ritmo realmente que não é muito legal para a gente que está querendo dinamizar a nossa advocacia. Mas, voltando ao assunto, eu acho que esse é um grande momento para a gente aproveitar, porque mais do que nunca, e aí falando do meu caso específico, mais do que nunca as empresas precisam de auxílio. Precisam de auxílio qualificado, seja para revisão de contratos, seja para orientar o seu departamento pessoal, gestão de pessoas de um modo geral, no que essas medidas provisórias vieram a possibilitar. Mais do que nunca, eles precisam de uma ligação, de um e-mail, da gente estar presente, ainda que virtualmente, para orientá-los em como eles podem perder menos. Eu até... Uma coisa que eu ainda não estou muito seguro de que esse é o caminho correto, não, tá, Lisandra? Mas, nesse momento, não é o momento da gente discutir honorário, discutir pagamento. Esse é o momento da gente prover soluções, da gente se posicionar, colocar uma bandeira no coração do cliente lá e falar assim, nós estamos aqui para dar solução para esses problemas, nós vamos com você. Nós vamos sair desse buraco junto com você. Não é que eu estou de fora te olhando. E assim eu tenho conduzido o meu escritório desde que ele iniciou e principalmente potencializado agora nesse momento de crise. Daí porque a gente tem conseguido fechar com empresas maravilhosas, com empresas assim, sensacionais, que eram o nosso sonho de consumo durante toda a vida. Foi exatamente nesse momento de crise que a chave virou. Maravilha. E aí até te perguntar isso. Você teve aí clientes que pediram para você renegociar honorários, reduzir valor de honorários, ou clientes novos que vieram, porque nos meus mentorados, os meus clientes de coaching, todos eles vêm com essa questão, né? Ah, Lisandra, como é que eu faço quando o cliente vem querendo a minha ajuda, mas diz que não tem como me pagar? Ou clientes que vieram pedir para reduzir honorários, renegociar honorários. Esse realmente é um problema que os advogados enfrentam, até porque vão ser os dois extremos, né? Que a gente vai viver nesse momento. Muita demanda, mas também uma escassez financeira, uma recessão econômica por parte de todo mundo. E o seu cliente vai estar sofrendo financeiramente. Ele vai precisar de você, mas vai estar aí, por outro lado, com essa escassez financeira. Como é que você tem lidado com isso? Olha, isso aconteceu comigo. Naturalmente aconteceu. A gente atende empresas que são da área, por exemplo, da área de eventos, que faturamento
que era altíssimo, quase que zerou. Da área de entretenimento, por exemplo, a gente empresas também enormes, com 600, 700 funcionários, com faturamento zerado. E essas empresas vieram para a gente e falaram, olha, Bernardo, nós temos um contrato, temos problemas para resolver e precisamos de uma solução, nós não vamos poder continuar com o seu trabalho. Basicamente isso. E a minha resposta para eles foi, não, mas o meu trabalho, nesse momento aqui, ele não depende de contrapartida. Nós estamos aqui numa relação, numa via de mão dupla, uma relação de colaboração. Daí porque eu acho que tudo tem que ser muito conversado e transparente. Uhum. E aí, com essas duas empresas, por exemplo, que eu citei aqui aleatoriamente, eu me comprometi. Eu falei, não, fiquem tranquilos, o serviço vai continuar sendo prestado, eu e a minha equipe vamos continuar com o mesmo comprometimento de antes, talvez até com um pouco mais, porque dado o nosso grau de preocupação com o que está acontecendo, e a gente volta a conversar daqui a 4 meses. Isso foi o que eu fiz. Uhum. Graças a Deus eu tive condição de fazer isso. Sim, também, porque nem todo mundo consegue, né? Mas isso foi muito bem recebido por essas empresas, isso foi muito bem recebido pelos gestores do contrato jurídico, né, de modo geral, de saber que a gente está ali, que eles não vão ficar na mão com falta de serviço de advogado, ter que, durante a crise, achar um outro escritório sem conseguir pagar. Não é o momento para isso. Então, a minha reação com relação a esse pedido, dos pedidos que eu recebi, foi: nossa relação de parceria, tem altos e baixos nessa relação, então nós vamos segurar a ponta aqui enquanto a gente tiver condição. Uhum. Isso que você falou muito bem. Eu acho que tem que ser tudo muito transparente com o cliente nesse momento, porque tá todo mundo aí com, né, na corda bamba. Graças a Deus você tem condição de, nesse momento, continuar trabalhando para o seu cliente sem uma contrapartida financeira. E é isso que eu falo com os meus alunos, meus clientes, falo, olha, não tem uma regra fixa nesse momento, não tem que ser rígido. Crise, você tem que aprender a ser flexível como o bambu. É momento de resiliência, é momento de aprendizado. Então, você que vai ter que avaliar a sua relação com aquele cliente, de como que você pode ajudá-lo. Se você não tem condição de manter aquele cliente, trabalhar para ele sem ele te pagar, você vai ter que conversar com ele, né? Não é se furtar de ajudá-lo, mas deixar isso às claras, de que você quer continuar ajudando, mas sem mostrar que você também não tem como. Porque tem pessoas que tem um escritório menor, são pequenininhos, e aí o faturamento daquele cliente é essencial para ele. Mas eu acho que isso que você falou que é o essencial. É mostrar para o cliente que você quer continuar ali do lado dele e botar as cartas na mesa. Deixar tudo muito transparente e claro para o cliente, assim como você fez. Você não pode nesse momento, eu sei que você não pode, eu consigo manter por tanto tempo. Então, vamos juntos. Teve um cliente, até estou me lembrando aqui, que teve uma conversa bem legal comigo. Ele falou assim, Bernardo, eu sei que nosso contrato é pequenininho, mas eu estou até sem graça de falar isso com você, mas eu falei, já sei. Já sabia o que vinha, né? Que era exatamente essa conversa. Ele falou, nossa, mas eu preciso conversar. Aí a gente chegou num ponto de equilíbrio. Falei, vamos conversar daqui 4 meses. E a preocupação dele era, eu preciso conversar com o Bernardo, porque o que eu consegui reduzir do contrato com o escritório dele, às vezes é uma pessoa que eu consigo manter aqui dentro da empresa. E é uma pessoa que tem uma necessidade talvez muito maior do que a nossa. Uhum. Tem uma dependência daquele emprego muito maior do que a nossa. E a minha postura foi, estamos juntos nesse ideal aí, vamos persegui-lo. Lógico, são posturas de clientes que não são aproveitadores, né, Lisandra? Isso, pois é isso que tem que olhar. É a humanização da advocacia, né? Você, ao mesmo tempo, o advogado, nesse momento, ele entender ser humano, mas analisar. Por isso que eu sempre oriento. Você tem que analisar como que sempre foi a sua relação com esse cliente. Se é um cliente que sempre foi um bom cliente, que sempre te pagou em dia, sempre valorizou o seu trabalho, e você sabe que nesse momento ele realmente está passando por problemas, não é que ele não quer te pagar, ele está passando por problemas,
deixou as coisas bem claras com você, você também vai deixar as coisas bem claras para ele e vai ver como que você consegue aí manter esse cliente, se é possível para você manter esse cliente, nem que seja de você reduzir um pouco o escopo do seu trabalho para que você consiga manter aí uma parceria com esse cliente. Mas é como você falou, vai da análise muito de cada cliente para ver se realmente não é um cliente oportunista que vai querer se aproveitar desse momento para não te pagar. A gente fala a vida inteira que a advocacia é uma questão que depende da confiança, né? E que hora mais propícia do que fazer valer essa confiança do que o momento de crise? Eu penso é obrigação do advogado agir desse sentido. Não é nem uma opção, não. Obrigação, logicamente, no sentido genérico, né? De uma advocacia ideal. A gente tem que colocar a mão na massa, a gente tem que ir para prover esse tipo de solução, para levar para o cliente e falar, olha, existe essa hipótese aqui de flexibilização de contrato, existe teoria da imprevisão, a gente entra com o nosso juridiquês, né? Existe teoria da imprevisão, existe caso fortuito, existe caso força maior, onerosidade excessiva e tal. Isso se aplica a esse caso seu aqui. Vamos trabalhar sobre essa vertente, vamos renegociar essa condição, deixa eu te ajudar. Essa sempre foi, você sabe um pouquinho da história, essa sempre foi a minha postura de advocacia de um modo geral, mas principalmente na crise agora, eu acho que os próprios clientes entenderam como isso é necessário. Muito bom. E como é que você vê aí para os próximos meses? Você pensa em fazer mudanças no seu escritório? Eu venho conversando com alguns advogados, alguns gestores, tem uns aí que pensam fazer mudança na estrutura física do seu escritório, enxugar a estrutura física, passar o pessoal mais para o home office. Como é que você está aí planejando os próximos meses, estruturando a sua gestão? Você está pensando em mudar alguma coisa? Você vai manter? Você vai aumentar? Tem uns que estão aproveitando esse momento até para aumentar, crescendo. E eu acho isso ótimo. Em questão de espaço físico, eu não pretendo diminuir nem aumentar. O que a gente tem está muito bem dimensionado e dentro do planejamento que a gente fez, está apto aí a suportar a nossa atividade dentro dos próximos anos. Eu acredito que dentro dos próximos 12 meses, a gente vai ter um aumento de equipe aí, talvez de 20%, 25% de equipe. O que para a gente, principalmente para um escritório cada vez, vamos dizer assim, para escritórios que não são escritórios de massa, são volumes de trabalho e volumes de equipe significativos, né? 25% a mais de uma equipe é muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto escritórios que trabalham com volumes mais massificados, que têm feito um caminho exatamente inverso. Tem diminuído a equipe, às vezes de forma até impressionante, e tem diminuído o espaço físico também para economizar em aluguel, em IPTU e tudo mais. O que também eu acho que faz sentido. Só não é o modelo de advocacia que eu tenho hoje e também não acho que é o modelo de advocacia que eu queira perseguir dentro dos próximos anos. Sim, a sua advocacia é uma advocacia mais escritório modelo, né? É um escritório mais modelo, você tem aquela equipe enxuta, mas que ótimo, você ainda pensa nos próximos 12 meses aumentar a sua equipe. Então, assim, você vê de forma bem favorável os próximos meses e o próximo ano para a advocacia? Eu acho que sim. A gente vai colher os frutos de tudo que a gente está plantando nesse período de crise. A gente vai ter o resultado de várias ações que a gente tomou também durante esse período de crise. Então, eu acho que vai ser um período muito positivo mesmo. E muitos dos trabalhos que a gente estava executando acabaram ficando suspensos em virtude dessa crise. Então, com a retomada dos trabalhos anteriores, somando-se ao que a gente conseguiu trazer de novo durante a crise, isso vai resultar inevitavelmente em aumento de equipe, não em aumento de espaço físico, até porque meu bolso não suporta mais investir em espaço físico, você sabe disso. Não, você fez uma excelente... Nossa, seu escritório está muito bonito. Você mudou a estrutura, fez tudo, né? Então, mas é aquela dúvida que fica, nossa, acabou de reformar todo o escritório, será que está pensando em mudar a estrutura? Porque eu venho conversando e tem alguns que realmente estão pensando em enxugar a estrutura. Sim. E aí vai muito do modelo de negócios de cada um, de como cada um viu esse momento. Tem alguns que falam para mim
estão pensando em manter um percentual home office para enxugar e o resto dentro do escritório. Tem uns aí que estão pensando em fazer fusão de escritórios de Também advocacia. faz muito sentido. Faz bastante sentido, dependendo da sua advocacia, você fazer fusão com outro escritório para dividir custos, né? Poder aumentar o espectro de clientes. Que querendo ou não, você vai lá, monta o escritório, tem lá uma sala de reunião. E sou eu sozinho, por exemplo. Quantas vezes eu vou usar essa sala de reunião durante a semana? Né? As horas em que eu não estou usando, ela está lá ociosa. E eu estou pagando por isso. Então, se existe a Stephanie está dando graças a Deus, sem mudança em espaço. Stephanie sofreu com mudança, viu? E me ajudou muito. Não só ela, como todo mundo, né? Mas o pessoal foi nota 1000. Até porque isso que eu ia te perguntar. Você sentiu alguma dificuldade em manter a gestão da sua equipe? A gente trabalha, a gente falava muito isso nos nossos encontros, né? De mentoria. A questão da importância da equipe. Você sentiu alguma dificuldade em manter a sua equipe ali unida, em gerir a sua equipe durante esse momento de home office, cada um na sua casa? Olha, é difícil. É difícil. Até, e principalmente para mim. Porque naturalmente, eu tendo a ser um pouco mais introspectivo. Se eu não ficar me policiando o tempo todo, eu tenho uma tendência natural de, vamos dizer assim, de me fechar no trabalho que eu estou executando ali e, às vezes, não atinar para a responsabilidade geral. Então, tem que me policiar o tempo inteiro em cima disso. A gente tem conversado muito, ligação, conferência, o tempo inteiro, e-mail, WhatsApp, para tentar manter essa sinergia bacana, coisa que a gente sempre teve. Sempre teve um ambiente de trabalho muito positivo, muito saudável, e deu para manter, mas foi um desafio grande. Isso eu posso te dizer. Mas o que você acha que sai aí de positivo desse momento que a gente está vivendo? O que você vai levar de positivo quando a gente voltar à normalidade? Olha... Com tudo isso, até com o fato de estar gerindo a sua equipe à distância. Assim, são muitas mudanças. Eu não enxerguei ainda mudanças que tenham vindo para o lado negativo. Eu enxergo hoje, coisa que eu tinha mais dificuldade de enxergar anteriormente. Eu enxergo hoje que talvez um trabalho à distância, ele é possível de ser estabelecido. Eu sempre tive muita dificuldade de enxergar o home office interagindo com quem está presencialmente dentro do escritório. Eu acho que para trabalhos que sejam de produção, isso talvez faça muito sentido. Não faz sentido, logicamente, para atender cliente, aí eu já sou um pouco conservador ainda. Mas eu levo comigo esse aprendizado de que o home office pode funcionar e pode ser um modelo viável para muitos escritórios daqui para frente. E uma coisa que eu acho que eu vou levar, e eu espero que a minha equipe também leve consigo essa ideia, é da necessidade que a gente tem de se fazer presente para o cliente. Porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é a pessoa entender. A gente pode estar disponível aqui, mas se a gente não fizer um esforço tremendo para que o cliente perceba a nossa disponibilidade, ela não adianta praticamente para nada. Então, algo que eu levo também é um esforço maior na comunicação nossa, na transparência que a gente sempre investiu, mas principalmente potencializar a nossa comunicação para que essa nossa disponibilidade, que a nossa capacidade de atendimento seja efetivamente percebida e utilizada pelo nosso cliente. Isso é uma outra lição que eu também tenho refletido muito sobre ela nas últimas semanas. Então, você percebeu que o foco no relacionamento com o cliente, ele foi, assim, o crucial para você durante esse período da pandemia. O relacionamento com o cliente é tudo, né? Aí a gente vai falar de qualidade do trabalho. Alguém tem condição de apresentar um trabalho que não seja de excelência? Não tem jeito. O nosso trabalho tem que ser de excelência. Isso é um grande desafio. Mas o trabalho de excelência sem o relacionamento sólido, com comunicação plena e frequente, ele não vai adiantar de muita coisa.
A gente vai ser um grande advogado que vai ficar dentro de um gabinete e que não vai conseguir expandir a advocacia. É aquele advogado que é inacessível, né? Eu sempre É, falo isso. O que adianta você ser um grande advogado, você ser brilhante, se você é inacessível para o seu cliente? O seu cliente não consegue falar com você, ele não consegue fazer você ouvi-lo. Porque isso também é importante, né, Bernardo? Isso que você falou. Não é o que você acha que é bom para o cliente. É o advogado aprender a ouvir, realmente ouvir o cliente, ouvir o que ele quer e entender aonde está doendo no cliente dele. Para que o advogado, então, possa vir com as alternativas de cura. É como se o advogado fosse um pouco psicólogo. Muitos não gostam, torcem o nariz. O cliente acha que eu sou psicólogo dele, mas você é. Acaba sendo. Porque o cliente, quando ele procura um advogado, ele está com uma dor, ele está com um problema. Dificilmente uma pessoa vai procurar um advogado porque ele está feliz. Aí ele vai procurar um advogado porque ele está com um problema. Né? E ele quer que esse problema seja resolvido. Só que se você parar para ouvir bem aquele cliente, realmente ouvir com os dois ouvidos, sem nada na sua cabeça, simplesmente ouvir, para que você realmente entenda onde que dói, porque às vezes o cliente fala dói aqui, mas não, a solução não é o que ele acha que é, né? Você vai entender mais e vai ver que, na verdade, dói aqui porque a dor maior vem daqui. E aí você precisa tratar aqui primeiro para aqui ser, né, curado. Então, é que nem um médico. Você vai reclamando de uma dor aqui, o médico vai olhar, mas você tá com um problema lá. E aí, para a gente tratar a sua dor aqui, tem que primeiro ir lá. E a mesma coisa com o advogado. E esse relacionamento, ele é fundamental. Eu tive uma reunião com a minha equipe algumas semanas atrás, em que a gente falou exatamente disso. E eu usei a seguinte frase. No começo, ninguém concordou comigo, não. Mas depois eu acho que o pessoal saiu da nossa reunião online mais tranquilo. Eu falei, olha, o cliente é rei e ele está certo até quando ele está errado. Nós é que temos que nos desdobrar para mostrar para ele, sutilmente, que ele está errado, que a solução é A, B ou C, mas esse é uma responsabilidade nossa, enquanto advogados. Não tem como, mas é isso e ponto final. Eu tenho que dar uma solução mirabolante ali para que o cliente entenda a solução e compre aquela ideia, né? A gente sofre muito com isso também, porque o cliente tem uma percepção de vida às vezes. Em muitos casos, como a gente atende só empresas, em muitos casos, os próprios empresários têm uma idade muito maior do que a nossa. Tem uma visão já pré-constituída do que é um advogado, do que é advocacia, do que é um problema, e já sabem na cabeça a solução pela experiência que eles tiveram. Sim. E a gente tem que ter muito tato para não bater de frente. E a maioria, você que, por exemplo, trabalha com empresário, ele entende do negócio dele. Então, ele fala assim, como é que você vai entender mais do meu negócio do que eu? Né? Então, é por isso que eu sempre recomendo que o advogado que atende empresas, você que atende empresas, você tem que entender muito bem do negócio do seu cliente. Você tem que estudar o negócio dele para entender agora, nesse momento que a gente está passando aí de dor, de pandemia, quais são os impactos econômicos que ele vai sofrer. Até para você possa orientá-lo em como salvar o negócio dele, como conseguir aí não afundar nesse momento de crise, não entrar com pedido de recuperação judicial, porque vão ter muitos que vão acabar entrando, como que ele consegue aí ter um mínimo de prejuízo econômico. É a mesma coisa uma pessoa física. Você buscar ajudar aquela pessoa a realmente sair daquela dor, daquele problema, da melhor forma para ela. E aí existem os meios de resolução extrajudicial de conflitos, de você orientar nesse momento, de como que essa pessoa pode buscar sair do problema de uma forma mais rápida, não ficar incitando, né? Não, vamos para o judiciário, porque não sei o quê. Porque não é o que vai fazer você ser um bom advogado. Um bom advogado é aquele que ajuda o cliente a resolver o problema dele. E o Fábio está falando aqui que adorou o que você falou aqui no início, de que o cliente tem que ver você como investimento e não despesa. Fábio, tem isso até, inclusive, num dos meus vídeos lá no meu canal do YouTube, que eu sempre ensino isso para os meus clientes, para os meus alunos, que
você tem que aprender a criar valor para o seu cliente. É como o Bernardo estava falando que assim, isso demora um pouco, não é um processo de uma hora para outra, porque o cliente já vem com aquela ideia pré-concebida da nossa sociedade que advogado é custo. Ele vê o advogado como custo. Cabe a você, na verdade, mostrar que você não é custo, que você é investimento. De algumas formas aí que você tem que passar a mostrar para ele. Isso demora um pouquinho, né? Você desconstruir essa pré-concepção que ele tem de que o advogado é custo e não investimento. O E acho Fábio é que um grande advogado, viu? o Bernardo faz isso muito bem. A gente aprendendo, né? Aprendendo a entender. E aí, quando você entende o problema do cliente, você vem com esse tipo de atitude que você vem adotando nesse momento. Não, estou do seu lado, não tem esse negócio de rescindir o contrato, porque não tem como me pagar. Vamos buscar solucionar você. Ele começa a entender que, na verdade, você está do lado dele, você é parceiro dele, você é investimento e não custo. Até porque quando ele tiver uma situação melhor de novo, com certeza ele vai querer retribuir aí o momento que você teve do lado dele, fideliza o cliente para sempre. Eu digo que não só fideliza, como ele passa a ser o seu maior fã, né? E te recomendar para diversos outros clientes. Vira uma bola de neve, né? O melhor marketing daquele boca a boca do cliente que te indica para inúmeros outros clientes. Isso é fantástico. E aqui, como recadinho final, que a gente vai ter que terminar, faltam 10 minutinhos. O que você recomenda para os advogados que estão aqui nos assistindo? O que você aí, da sua experiência de tudo, para os próximos meses, para os próximos anos, o que você tem aqui para deixar para eles de sugestões? Olha só, eu acho que ainda que a gente já esteja aí esperando um certo fim da crise, ainda dá para aproveitar esse momento de forma muito eficiente para a advocacia. Para quem está começando ou para quem já está na advocacia há muito tempo, eu recomendo que concentre seus esforços, mapeie o seu público-alvo ali, faça aula com a Lisandra. Seja um dos meus alunos ou mentorados, né? O Bernardo foi aluno e mentorado. Tem uma saudade enorme, porque me Por isso que demais. tá nadando na crise, gente. Por isso que tá nadando na crise. Então, ó, venha ser aluno e mentorado da Lisandra. Seja aluno e mentorado da Lisandra, delimite o seu público e penso eu, esteja presente efetivamente para solucionar e para ajudar o seu cliente a dar um passo nessa escada para sair dessa crise. Quanto mais rápido ele sair, mais saudável vai ficar a nossa relação com o cliente depois. Então, eu tenho investido muito nessa vertente para a minha advocacia privada e recomendaria qualquer outro advogado e advogada que fizesse o mesmo. Posso dizer por mim, fazendo isso nesse período de crise, já foi possível colher bons resultados e eu tenho certeza que o tempo vai trazer resultados melhores ainda. Tem uns que ainda estão aí estagnados, não agem, estão com medo, esperando. Eu ouvi na live que eu fiz na segunda-feira que eu estava falando que não era um momento para ficar parado, era um momento para agir. E aí a advogada falou assim para mim, mas Lisandra, como agir? Como se planejar se está incerto? Eu tive a minha resposta dela para isso. O que você orienta? Daqueles que vão falar justamente isso, mas Bernardo, como que eu vou me planejar se está incerto? Eu não sei o que vai acontecer até o final do ano. O que você fala para esses advogados que estão assim? Eu vou ficar aqui esperando passar esse momento de pandemia para ver o que eu faço. Nenhum cliente vai cair no colo desse advogado. Nenhum cliente vai cair no colo desse advogado. A gente trabalha com incerteza. Quando a gente ajuiza uma ação, vai cair para o juiz XYZ, sabe-se lá o entendimento que ele tem. A Câmara no tribunal, mesma coisa. A gente trabalha com incerteza o tempo inteiro. E nosso trabalho, enquanto operador do direito, é minimizar ou tentar minimizar o grau de incerteza que o cliente passa. É tentar minimizar essa turbulência que ele está passando. Porque se eu, como advogado, estou vivendo um momento de incerteza, imagina uma empresa.
que está ali com faturamento paralisado, que está ali com 200 empregados que não tem o que fazer mais porque não tem atividade. E não são empregados, são 200 famílias, né? O que não passa na cabeça de um empresário que tem essa responsabilidade sobre seus ombros? A gente tem que atuar de forma a minimizar essa incerteza, a dar soluções, ainda que pequenas, ainda que pontuais, para os pequenos problemas ali, para que o empresário vá se preocupar com, de fato, que é grande e não tem solução na área jurídica. Né? Ele vai ter uma solução econômica, às vezes, ou de outra natureza. Mas, penso eu, a incerteza ela é inerente ao nosso trabalho. E a incerteza da crise também não mudou nada na nossa realidade, não. O trabalho que a gente presta hoje é exatamente o que a gente prestava antes da crise e é o que a gente vai prestar depois. O que está mudando um pouco, penso eu, é a forma de comunicar isso, é a forma de acessar esses clientes, de acessar esse perfil de cliente potencial para que ele entenda que nós estamos ali ao lado dele. Muito bom. Obrigada, Bernardo. Nossa, foi uma excelente aula aqui. Foi muito bom. Eu espero aqui que os nossos espectadores, eles tenham aqui, né, realmente assimilado essas lições aqui do Bernardo, a experiência dele nesse período. E é isso, gente, é agir, não é esperar passar a pandemia, não é esperar passar o isolamento. Você vê que é possível, mesmo dentro de casa, mesmo no isolamento, você agir para ajudar seus clientes, para prospectar novos clientes. Foco no relacionamento, se fazer presente, que é o que eu venho falando, que eu falo para todo mundo. Mas eu não quero ser a única pessoa porta-voz disso aqui. Então, é bom trazer aí advogados que estão vivenciando isso para mostrar a realidade de que é possível estar ali lado a lado do seu cliente nesse momento de crise e colher resultados. Então, eu quero agradecer, Bernardo. Muito obrigada. Tá, por ter vindo aqui. Te desejo ainda mais sucesso nesse momento e aí para os meses que ainda está por vir. Você merece muito, viu? Eu agradeço, Lisandro. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de compartilhar um pouquinho dessa experiência aqui. Eu sempre aprendo muito com você, então, para mim, pode ter certeza, foi melhor do que nunca. E o mundo pertence a quem age, né? Isso. Então, o mundo mais pertence do que a quem age. nunca, o poder da ação aí é fundamental. Isso mesmo. Então, gente, a live vai ficar gravada no meu IGTV, tá bom? Então, compartilhem aí com todos, tá? Compartilhem no aviãozinho e curtam a live. Tchau. Obrigada, Bernardo.